tua presença, tua presença, o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 22º dia deste grande propósito em orações, combatendo o medo. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine e entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Meu irmão, minha irmã, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 3. E a palavra diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Propósito em orações combatendo o medo. Paulo descreve os governantes no devido exercício de suas prerrogativas. Uma vez que os governantes, em suas devidas funções, amedrontam os que fazem o mal, não o bem, o homem que não quer temer os governantes deve constantemente praticar o bem. Paulo descreve um homem que age assim, recebendo louvor das autoridades. Sua descrição da autoridade governante como sendo um ajudante ou um agente de Deus permanece-nos mais forte. Aquele que faz o mal deve temer. A autoridade não carrega a espada sem um propósito. Aqui está claro que Deus autorizou a força, a espada, para ser usada pelas autoridades humanas, a fim de evitar a anarquia e a tirania do mal na sociedade humana. Com outro entendimento, os governos devem ser obedecidos, pois eles foram ordenados para castigarem o mal e promover o bem. Para para ficar bem mais claro o entendimento da palavra-chave nesta noite, eu trago o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24, em que a palavra diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestades e poder. Jesus pisoteará
todos os seus inimigos. Uau! Quão longe se estende o reino de Cristo. O versículo 25 diz que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A palavra todos nos diz a extensão. Assim é como a palavra todo no versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Não há nenhuma doença, vício, demônio, mau hábito, falha, depravação, fraqueza, temperamento, mau humor, orgulho, autopiedade, confiança, inveja, perversão, cobiça e preguiça que Cristo não tenha o propósito de vencer como o inimigo da sua honra. E o encorajamento nessa promessa é que, quando você se propõe a lutar contra os inimigos da sua fé e da sua santidade, você não lutará sozinho. Jesus Cristo está agora nesta era, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todo principado, potestade e poder serão vencidos. Portanto, lembre-se de que a extensão do reino de Cristo alcança o menor e maior inimigo da sua glória. O inimigo será derrotado. Preste atenção. Destino, nosso livre arbítrio. A Bíblia ensina que o homem foi criado com a capacidade de fazer escolhas morais e que é responsável por essas escolhas. A queda do homem não foi um evento predeterminado em que Adão e Eva foram vítimas infelizes de um Deus mestre dos fantoches. Pelo contrário, Adão e a sua esposa tinham a habilidade de escolher a obediência, com sua bênção, ou a desobediência, com sua consequente maldição. Eles sabiam qual seria o resultado de sua decisão e foram responsabilizados. Gênesis capítulo 3. Este tema de ser considerado responsável por nossas escolhas continua por toda a Escritura. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Provérbios 22, versículo 8. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à pernúria. Provérbios 14, versículo 23. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Romanos 13, versículo 3. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de destino, é em referência a um destino em que as pessoas trouxeram sobre si mesmas. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Este é o destino dos que confiam em si mesmos. Salmos 49, versículo 13. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Provérbios 6, versículo 32. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Apocalipse 20, versículo 13. Não pecamos porque escolhemos pecar. Não podemos culpar o destino, predestinação ou Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Curiosamente, muitas pessoas que escolhem pecar ficam aborrecidas com as consequências negativas de seus pecados. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Provérbios 19, versículo 3. Este é um versículo muito perspicaz. Quando o homem tolamente entrega a sua vida, ele ainda pode insistir em culpar a Deus, ou talvez o destino.
Desta forma, ele persiste em sua loucura. Meu irmão, minha irmã, trago 2 pontos importantes nesta noite. Você não deve. Sim, se você pratica o mal, resistindo às leis e de qualquer outra maneira não temerá o poder do governo, o medo é um dos meios pelos quais os homens são impedidos de criminalizar uma comunidade. Em muitas mentes, opera com muito mais poder do que outro motivo. É aquele que um magistrado deve usar para restringir os homens maus. Agora, ponto número 2, faça o que é bom. Seja um cidadão virtuoso e pacífico. Abster-se do crime e obedecer a todas as leis justas da terra, e terás louvor do mesmo. Você será indiferente e liso, e receberá o elogio de ser cidadão pacífico e honesto. A perspectiva dessa proteção e mesmo dessa reputação não é um motivo indigno para obedecer às leis. Todo cristão deve desejar a reputação de ser um homem que busca o bem-estar de seu país e a justa execução das leis. Você pode estar agora se perguntando o que tem a ver isso com a campanha Combatendo o Medo. Vamos lá. Hora de fechar. É nessa hora que tudo é contado, as portas são trancadas e a soma final é feita. Jesus é o Senhor desta hora. Apesar de ter ganho a vitória sobre a morte e o pecado enquanto estava aqui, estamos esperando a hora de sua marcha à vitória. Mas esse dia está por vir. Cada joelho se dobrará, cada poder maldoso encarará a destruição. Os corações que estão entregues a Deus, no entanto, serão colocados nas suas mãos amorosas e poderosas para sempre. O nosso Senhor reina. Agora, se você está voltado totalmente para o mundo, cometendo inúmeros erros, adultérios, mentiras, roubos, benefícios próprios, tudo que é contrário à vontade de Deus, você está sujeito a leis humanas, no qual Deus permitiu. Porém, o maior peso é a condenação de você não entrar no reino de Deus, de não ser justificado e abençoado. Então, meu irmão, minha irmã, ande no caminho correto, ande na verdade, ande para o bem. Ajude uns aos outros. Este é o sentido do 22º dia, para que você abandone o mundo, o erro, o crime, as intolerâncias, as incredulidades e passe a ser um semeador do bem. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, Todo-Poderoso Deus, Pai da graça e misericórdia, agradeço o seu cuidado e paciência para comigo e para cada um que está agora se dedicando a este 22º dia. Porém, Pai, estou confortado também ao conhecer o seu poder e força. Estou encorajado ao saber que Jesus reinará e destruirá tudo que é falso, malicioso, mau e ruim. Que este dia chegue logo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.